Uma boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco na noite de hoje, unidos em pensamento à corrente espiritual da nossa Casa Caminho da Luz, aos nossos benfeitores que sempre nos inspiram, nos auxiliam, sempre nos conduzem de uma forma para que possamos, através da meditação, através da prece, através do nosso pensamento unido a Jesus, encontrarmos a solução para as nossas dificuldades físicas e espirituais, que se encontram principalmente através da nossa vontade. Leon Denis, o grande apóstolo do Espiritismo francês, em seu livro O Problema do Ser e do Destino, de 1908, em sua terceira parte, As Potências da Alma, nos diz que a maior potência que nós possuímos, que todos nós possuímos nessa encarnação e em todas as encarnações que passarmos, trata-se da vontade. Ou seja, todas as nossas dificuldades, todas as nossas dores, toda a necessidade de transformar-se e de educar-se passa por uma potência que possuímos. Basta colocá-la em prática, a vontade de mudar, a vontade de ser diferente, a vontade de amar mais, a vontade de ser melhor. Transformar-se através do esforço íntimo, naturalmente amparado pelos benfeitores, amparado pela espiritualidade, amparado por Jesus, mas que parte de dentro para fora e não de fora para dentro. A doutrina espírita é uma doutrina que nos traz as ferramentas necessárias para que essa transformação interior se faça na prática, mas que parte do pressuposto e parte da necessidade de transformar-se através do esforço, ou seja, através da vontade. E um desses espíritos que maior ou que mais demonstrou essa vontade de transformação e que colocou em prática essa potência da alma que possuía foi o espírito de Maria de Magdala, ou Maria Madalena, como nós conhecemos. Nós encontramos a narrativa de sua vida, de uma parte da sua vida, no capítulo 30 do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, pela psicografia do médium Francisco Cândido Xavier. E nesse capítulo 30, Humberto de Campos vai narrar-nos contando que Maria de Magdala passava também por dificuldades íntimas, as quais nós passamos muitas vezes ao longo da nossa vida, em que ela possuía materialmente tudo, em que ela possuía riquezas, influências, dinheiro, uma boa casa, porém, quanto mais ela enchia os seus baús, quanto mais ricos e bonitos eram os seus tapetes, quanto mais perfumados eram então aqueles perfumes que ela trazia naqueles frascos preciosos, maior era o vazio que trazia no coração. Em tantos braços, em tantas pessoas que a buscavam pela sua beleza, ela em tantos braços buscava o amor que ela não conseguia encontrar. Buscava algo que a preenchesse, que a trouxesse alívio, que a trouxesse realmente uma tranquilidade de consciência. E ela ouve falar de um certo Jesus da cidade de Nazaré, que era tido como profeta, por outros o Messias, e ela que vivia em Magdala, e era uma cidadezinha perto de Cafarnaum, cidades à beira do mar da Galileia, ouve falar sobre Jesus e que Jesus estaria então ali próximo. E ela vai ouvi-lo. E ela ouve Jesus falar sobre um amor que preenchia, um amor sublime, um amor que fazia com que ela pudesse, ou que faria com que ela
transformasse aquele vazio em algo construtivo para sua alma, fizesse com que, independente da condição financeira, independente da condição de saúde, independente da condição de acesso aos prazeres do mundo, ela, mesmo que perdesse tudo, teria esse vazio preenchido por esse amor. Um amor que dependia da vontade de auxiliar, de compreender e de se sacrificar pelos outros. E ela decide, numa noite de grande sofrimento, depois de ouvir a Jesus, olhando para si, meditando sobre sua vida, meditando sobre os valores que ela tinha adquirido, meditando sobre tudo que ela buscava e não conseguia preencher, ela decide, nessa noite de desespero, de sofrimento, tomar uma pequena embarcação e sai de Magdala e vai então até Cafarnaum. Ela sabia por informações que Jesus, quando em Cafarnaum, se hospedava na casinha de Simão Pedro, de Pedro, o apóstolo, junto à sua família, que ficava às margens do Mar da Galileia. E nessa pequena embarcação ela pensava: será que Jesus irá me receber? Eu, uma pecadora, uma mulher da vida, uma cortesã? Mas ouvi dizer que ele recebia a todos, independente da condição em que se encontravam. E então, ela, chegando aquela noite, adentra um umbral da casinha de Simão Pedro e encontra Jesus aguardando. E ela começa a chorar e falar a Jesus e a contar a Jesus sobre as necessidades que ela possuía, sobre o sofrimento que ela trazia. E Jesus vai falar a ela, a Maria, que só o amor pelo sacrifício pode saciar a sede do coração, que ela necessitava, através da sua vontade, fazer uma grande transformação íntima, que ela precisava se sacrificar sim no íntimo para que pudesse triunfar sobre o mundo. Ela dizia: desgraçada de mim, dizia Jesus contando, que ela não podia ser mãe e era uma vontade que ela tinha. E Jesus, trazendo a ela naquele coração sofrido, diz: e qual das mães não será maior aos olhos de Deus? A que se devotou somente aos filhos da sua carne, ou a que se consagrou pelo Espírito aos filhos de outras mães? Vai Maria e seja a mãe daqueles que não possuem mães. Seja a mãe daqueles órfãos do mundo, abandonados ao sofrimento e à dor, sem fé, sem aplicar sua vontade, renunciando aos prazeres que ela possuía, renunciando às riquezas que ela possuía, renunciando à influência que ela possuía, ela deixa tudo. Ela abandona aquela vida, lava e seca os pés de Jesus no famoso banquete de Naim e o segue até a cruz, durante anos sendo mal vista, de forma desconfiada pelos discípulos que a acompanhavam, imaginando que a qualquer momento ela pudesse voltar à vida que ela tinha anteriormente. Não confiavam nela na condição de mulher e de pecadora, mas Maria seguia firme ao lado de Jesus. Tão firme, e a transformação dela foi tão grande, que ela teve a possibilidade, a oportunidade, o merecimento de ver Jesus, de ser o primeiro espírito a ver Jesus no seu corpo espiritual após a crucificação, contando aos discípulos que o havia visto. Não toque em mim, mulher, como diz Jesus, porque ainda não fui à casa de meu Pai. Maria, após a crucificação, continua seguindo os discípulos, mas a partir de algum tempo eles vão se dissipando, indo cada um para um canto do mundo, alguns a Jerusalém, buscando levar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, levar boa nova aos corações do mundo. E Maria,
nos últimos 2 discípulos que eles se encontravam e dirigiam-se a Jerusalém, solicita que os acompanhasse para que ali não ficasse sozinha. E os 2 negam essa possibilidade de os acompanhar. Mais uma vez, preocupados na condição de mulher e de pecadora, preocupados que talvez ela retornasse à sua antiga vida, não acreditando naquela transformação tão grande que havia demonstrado. Mas Maria segue firme a luta do dia a dia, vai a Dalmanuta e passa a trabalhar, ganhando suor, com o suor de cada dia, o pão, passando privações, dificuldades, tentações para que retornasse à sua antiga vida, mas sempre relembrando a figura excelsa de Jesus na casinha de Simão Pedro, a falar sobre o amor e sobre o sacrifício, e colocando a vontade que Leon Denis nos diz, a vontade da potência da alma nessa transformação interior. Passado algum tempo, alguns leprosos, segundo Humberto de Campos, chegam a Dalmanuta. Dalmanuta era a cidade do pai de Tomé, o apóstolo, pequeno pescador da época. E ali em Dalmanuta, então, esses leprosos buscavam a Jesus. E buscando a Jesus, eles encontram Maria e falam com Maria de Madalena. Maria, onde se encontra? Nós buscamos a Jesus, e Maria explica que Jesus já não se encontrava naquele mundo, não em corpo físico, e não poderia auxiliá-los naquele momento, mas ela pensava, quem sabe os discípulos, quem sabe os apóstolos em Jerusalém possam curá-los. E parte feliz com eles, acompanhando-os naquela jornada de Dalmanuta até Jerusalém. Chegando em Jerusalém, eles não puderam entrar na cidade porque os leprosos não podiam adentrar as portas de Jerusalém. E ela vai viver com eles naquelas cavernas, naquele local onde os leprosos se reuniam, vivendo da caridade, de esmolas, de restos, com seus corpos em decomposição, mas com espíritos em purificação. E Maria convivendo fraternalmente e com muito amor, dedicação e sacrifício para junto daqueles irmãos, daqueles filhos que Jesus fala que não tinham mães, ela também passa a sofrer as condições da lepra. Quando as primeiras manchas violáceas aparecem no seu corpo, ela nota que também, ainda que o corpo agora estivesse doente, o espírito iniciava o fim de sua purificação. E ela passa a viver alegremente e continua junto àqueles amigos, aqueles irmãos que ali viviam. E quando ela encontrava-se numa condição bastante ruim fisicamente, de saúde, ela se lembra de Maria de Nazaré, se lembra da mãe de Jesus, aquela mãe tão amorosa que conviveu com eles durante tempo, se lembra de João o Evangelista, de João que havia levado Maria para Éfeso, aquele espírito tão adorado, aquele espírito tão bom, aquele espírito tão querido, tão amado por Jesus, que esteve junto a ela também, presente na cruz, enquanto todos os outros o abandonaram, e decide visitá-los última vez, mais uma vez antes de deixar o corpo físico e retornar à pátria espiritual. E parte numa jornada de Jerusalém até Éfeso, com muita dificuldade, com muito sofrimento, já numa condição física, numa condição orgânica bastante precária, com grandes dificuldades. Naquela época não havia avião, não havia trem, não havia carro, as pessoas caminhavam, tomavam embarcações, passavam grandes privações, e a doença fazia com que ela estivesse numa condição bastante difícil, mas sentia que a vida chegava a seu termo e que ela precisava estar junto a Maria mais uma vez. E ela chegando e consegue chegar a Éfeso, cai esgotada às portas da cidade de Éfeso. Uma família de cristãos a recebe, a leva a casa, e ainda mais uma vez, uma última vez,
ela consegue ver então a Maria, mãe de Jesus, consegue ver então aqueles espíritos que tanto ela amava. E quando ela atinge então numa noite o auge das profundas dores, a sua alma encontrava-se, como nos diz Humberto de Campos, com a imagem dos companheiros de fé, de um mestre bem amado. Seu espírito já começava a transpor, então, a eternidade radiosa. De minuto em minuto ela se desligava cada vez mais do corpo, sentia que ao redor do seu leito, rodeado de dor, as preces sinceras dos corações amigos e desvelados que a amparavam. Em dado instante, nos conta Humberto de Campos que ela observou que seu peito não mais arfava. Maria, no entanto, experimentava a consoladora sensação de alívio, nos diz Humberto de Campos. Sentia sob as árvores de Cafarnaum e esperava o Messias. As aves cantavam nos ramos próximos e as ondas sussurrantes vinham beijar-lhe os pés. Foi quando viu Jesus aproximar-se, mais belo do que nunca. Seu olhar tinha um reflexo do céu e o semblante trazia um júbilo indefinível. O mestre estendeu-lhe as mãos e ela se posternou exclamando como antigamente: Senhor. Jesus recolheu no braço, aos braços, brandamente e murmurou: Maria, já passaste a porta estreita, amaste muito, vem, eu te espero aqui. É muito bonita essa história de Maria de Magdala, porque nos mostra que todos nós, independente das condições que nos encontramos, independente das dificuldades físicas, psíquicas da nossa alma, pois toda dificuldade física é uma dificuldade da alma, toda dificuldade psíquica é uma dificuldade da alma, ainda que tenhamos essas dores a passar, consequências naturais das nossas escolhas, ainda que tenhamos tanta coisa a resolver em nosso íntimo, ainda que trazemos um vazio difícil de preencher, Jesus nos mostra, e Maria de Magdala nos mostrou, que somente através da vontade, somente através do sacrifício, nós podemos sair dessa condição em que nós nos encontramos, que somente a partir da nossa transformação, somente quando colocarmos em prática realmente esse amor que Jesus nos fala, somente quando nós perdoarmos aqueles que porventura nos fizeram mal em algum momento, somente quando nós pedirmos perdão àqueles que porventura tenhamos feito mal em algum momento, somente quando nós elevarmos os nossos pensamentos aos nossos inimigos, somente quando nós elevarmos os nossos pensamentos àqueles que mais sofrem, nós conseguiremos avançar espiritualmente e transformar a nossa vida numa vida próxima ou almejando que seja próxima essa transformação que Maria de Madalena fez, mostrando que é possível sim, dependente da condição, viver segundo o que Jesus espera de nós. Cabe a nós escolhermos, cabe a nós entendermos mais uma vez que a transformação se faz de dentro para fora e não de fora para dentro, e que o passe, a água fluidificada, todos são ferramentas para que a gente possa enfrentar as dificuldades com mais serenidade, mas que se nós não percebermos, se nós não olharmos para o nosso íntimo, se nós não nos conhecermos, jamais encontraremos o caminho, encontraremos aquilo que Jesus espera de nós. Que o Mestre nos ampare,
que nós tenhamos uma excelente semana, com bastante cuidado, né? Cuidando, mantendo a distância, todas aquelas recomendações que são feitas para que a gente possa retornar daqui a um tempo à nossa casa espírita com saúde, com tranquilidade, com serenidade, para a gente poder efetuar e executar as tarefas que lá nos chamam. Que o Mestre nos ampare a todos, que assim seja.